Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Meia Esporte. E agora chegamos à nossa reta final do quadro de potências olímpicas. E hoje, finalmente, a gente vai falar do Brasil. E o que dizer do Brasil, né? O nosso país foi ganhando respeito com o passar de cada Jogos Olímpicos que passavam. E como toda a história olímpica, a gente começou por um esporte e por um atleta. E o esporte foi tiro esportivo com Guilherme Paraense. Mas vamos começar do começo. Como que Guilherme Paraense foi parar nos Jogos Olímpicos? E não só o Guilherme Paraense, foram mais outros atletas que também foram participar dos Jogos. A primeira participação do Brasil em Jogos Olímpicos foi na cidade de Antuérpia, na Bélgica. A delegação brasileira viajou com 21 atletas, e essa viagem, como eu já contei lá no meu Instagram, foi de barco. O navio tinha o nome de Curvelo, saiu aqui do Brasil e foi para Portugal, ela não foi direto para a Bélgica. Parou em Portugal, os nossos atletas desceram e pegaram um trem até a Bélgica. Essa viagem de trem durou mais 27 dias, então não foi uma viagem fácil, eles também foram roubados e tudo mais. Os atletas que foram roubados foram os atletas do tiro esportivo, então roubaram as armas e as munições deles. Chegando lá, quem ajudou a delegação a conseguir armas e munições foi a delegação dos Estados Unidos, que emprestaram suas munições e as armas também. O atleta que não foi roubado foi justamente o nosso primeiro atleta medalhista olímpico, Guilherme Paraense. Inclusive, ele competiu com a arma que ele guardou no bolso para não ser roubado. Além de Guilherme Paraense, a Frânio Costa ficou com a medalha de prata no tiro esportivo com a pistola livre individual. E a medalha de bronze foi com a pistola livre por equipes. Outras modalidades que participaram dessa primeira Olimpíada foram natação, remo, polo aquático, saltos ornamentais e, claro, o tiro esportivo. Em 1924, nas Olimpíadas de Paris, a delegação brasileira quase não conseguiu participar dos Jogos, por falta de verba. Mas graças à iniciativa dos desportistas do estado de São Paulo, eles conseguiram ir para as Olimpíadas. E com o apoio da Federação Paulista de Atletismo, eles conseguiram ir com 12 atletas para as Olimpíadas. E as provas que eles participaram foram tiro, atletismo e remo. E olha só que legal, esse ano, em 2024, completa 100 anos da primeira Olimpíada em Paris. Nos Jogos de Amsterdã, em 2028, infelizmente o Brasil não conseguiu participar das Olimpíadas porque o país estava passando por uma forte crise econômica e era impossível levar os atletas até a competição e manter eles lá. Mas logo nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1932, o Brasil fez história, levando a primeira atleta, não só do Brasil, mas da América Latina, a competir nos Jogos Olímpicos. O nome dela era Maria Lenk e, na época, ela tinha apenas 17 aninhos. Maria Lenk era nadadora e é considerada por muitos a principal nadadora brasileira. E também muitos conhecem ela por ser pioneira da natação moderna. E olha que curioso, o Brasil saiu daqui do Brasil com 82 atletas, mas desembarcaram lá na cidade de Los Angeles 67. É isso aí, né? Um título de curiosidade da Maria Lenk é que ela participou em 2000 do Campeonato Mundial na categoria de 85 até 90 anos e voltou para casa com 5 ouros. Ela foi campeã nas categorias 100 peito, 200 livre, 200 costas, 200 medley e 400 livre. Na controvérsia Olimpíada de 1936 em Berlim, na Alemanha, o Brasil participou com 94 atletas, sendo 88 homens e 6 mulheres. Os esportes em que nossos atletas participaram foi basquete, boxe, ciclismo, natação, pentatlo moderno, remo, tiro esportivo e vela. Piedade Coutinho conseguiu a melhor colocação da natação feminina, ficando em 5º lugar nos 400 metros livres. E esse feito só foi igualado 68 anos depois por Joana Maranhão nas Olimpíadas de Atenas 2004. Um outro atleta que não ganhou medalha, mas fez um grande feito, foi Silvio Magalhães. Ele é atleta dos 400 metros com barreira e ficou em 5º lugar na final. E nas Olimpíadas de 1940 e 1944, nós não tivemos as edições porque elas foram canceladas em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Esse período em que não houve as Olimpíadas foi muito importante para o Brasil fazer o seu network em relação ao Movimento Olímpico Internacional e o COP. Ali as relações elas foram estabelecidas e concretizadas para o apoio esportivo aqui para o Brasil. Logo nas Olimpíadas de Londres, em 1948, o Brasil participou das Olimpíadas com 77 atletas, sendo 70 homens e 7 mulheres. Nesses Jogos, o Brasil voltou para casa com apenas uma medalha, mas essa medalha foi muito significativa e muito importante para o esporte coletivo do país, porque foi a primeira medalha olímpica que um esporte coletivo ganhou, que foi com o basquete masculino. Os medalhistas de bronze foram
Afonso Evra, Alberto Marçom, Alexandre Gemignani, meu Deus, vou colocar aqui na tela para vocês, Alfredo da Mota, João Francisco Braz, Marcos Vinícius Dias, Marcinete Sorcinelli, Newton Pacheco, Rui de Freitas e Algodão. A disputa pelo bronze foi com o México e o Brasil ganhou de 52-47. Nas Olimpíadas de 1952, em Helsinki, foi realizada a primeira viagem de avião dos atletas brasileiros. Além disso, foram levados nutricionistas, cozinheiros, veterinários para os cavalos do hipismo e, claro, os cavalos. E a comissão do Brasil foi com 81 atletas. E foi nessa Olimpíada que vimos um dos maiores nomes do esporte brasileiro nascer. Ademar Ferreira da Silva, com 18 anos, se tornou um dos principais atletas do Brasil. E também um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Ele foi campeão olímpico no salto triplo e o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no atletismo. Além de Ademar, mais 2 atletas voltaram com medalhas olímpicas do Brasil. Um deles foi José Teles da Conceição, no salto em altura, e Tetsuo Okamoto, na natação. Nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956, o Brasil voltou a ter um pouco de dificuldade em relação à liberação de verbas do governo federal. Uma das soluções encontradas foi com a Força Aérea Brasileira, que levou os atletas até a Austrália. E nesses Jogos, Ademar Ferreira da Silva se consagrou o primeiro atleta brasileiro bicampeão olímpico. Em 1960, nos Jogos de Roma, o Brasil conquistou a sua segunda medalha na natação, e foi com Manuel dos Santos nos 100 metros livres, com a medalha de bronze. Outro bronze conquistado pelo Brasil foi com a seleção masculina de basquete, mais um bronze para o Brasil. O Brasil foi com 81 atletas para Roma e essa edição ficou marcada por um feito histórico. Foi a primeira edição dos Jogos a ter uma transmissão ao vivo para a TV aberta. Foi para cerca de 20 países mais ou menos. Na Olimpíada seguinte, em Tóquio, em 1964, o Brasil viajou com 68 atletas e apenas uma mulher. A Ida dos Santos, de 19 anos, foi atleta de salto em altura e quase ganhou uma medalha olímpica. Ela ficou em 4º lugar na final. Esse feito foi muito comemorado, primeiro porque ela quase ganhou a medalha olímpica e também foi um feito histórico para as mulheres atletas do Brasil. E o basquete brasileiro conquistou seu 3º bronze, batendo Porto Rico na disputa do bronze, por 76-60. Os medalhistas de bronze do basquete foram Amaury, Passos, Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fritz Brown, Jatir Shaw, Edivar Simões, Sérgio Macarrão, Ubiratã, Victor Michalka e Valmir Marques. Para as Olimpíadas de 1968 no México, o Brasil levou 84 atletas, sendo 3 mulheres. E esses atletas competiram em 13 modalidades. Nessa Olimpíada, o Brasil conquistou 1 prata e 2 bronzes. A medalha de prata ela veio com Nelson Prudêncio no salto triplo. A disputa ela foi muito acirrada e durou cerca de 4 horas. E também teve alternâncias de quebras de recorde mundial. Uma das medalhas de bronze foi muito comemorada, pois foi a primeira medalha do boxe brasileiro. E essa medalha veio com Servilho de Oliveira no peso mosca. E a 3ª medalha do Brasil veio com a vela, com a dupla de Reinaldo Conradi e Burkhard Kortz. É uns nomes da vela que assim eu tento entender. O basquete masculino brasileiro quase ganhou mais uma medalha de bronze, mas ficou em 4º lugar. Assim como Silvio Fiolo, que também ficou em 4º lugar nos 100 metros peito. Na virada da década para os anos 70, em 1972, ocorreu a 2ª Olimpíada na Alemanha, só que dessa vez em Munique. E foi nessa Olimpíada, como eu já falei para vocês, que foi lançado o primeiro mascote dos Jogos Olímpicos, que depois, como todos sabem, virou uma tradição. O Brasil, ele levou 89 atletas e conquistou 2 bronzes. Um deles foi inédito novamente, com o judô. No meu Instagram, eu conto a história do primeiro bronze no judô brasileiro, mas Chiaki conquistou um bronze na categoria meio pesado. Quem quiser saber mais sobre Chiaki, vai lá no meu Instagram que vai estar lá a historinha dele bem legal, hein? Nelson Prudêncio levou a outra medalha de bronze no salto triplo, voltando a subir ao pódio. Nas Olimpíadas de Montreal, em 1976, o Brasil não conseguiu evoluir, ficando com 2 bronzes novamente, repetindo o feito das Olimpíadas de Munique. Uma das medalhas de bronze foi no salto triplo com João Carlos de Oliveira. E outra medalha de bronze foi novamente na vela, com Reinaldo Conradi e Peter Fischer. Ao todo, o Brasil levou 93 atletas para a competição.
E em uma nova virada de década, em Moscou, em 1980, o Brasil levou para a competição um novo recorde. A sua maior delegação até então, com 109 atletas, sendo 94 homens e 15 mulheres. Foi também em Moscou que conquistamos pela primeira vez 4 medalhas em uma única edição. E também quebramos um novo paradigma, desde 1956, com Ademar Ferreira, que nós não ganhávamos nenhum ouro olímpico. E em Moscou, a gente voltou a ganhar um ouro. E das 4 medalhas olímpicas, 2 foram de ouro e as 2 foram com a vela. Uma das duplas foram Alexandre Welter e Lars. Agora, gente, eu vou tentar falar o mais devagar possível, porque esse nome não é normal. É sério. Eu tenho certeza que ele é algum imigrante, porque não é possível. Lars Sigurd Bjorkstom. Tá escrito aqui embaixo, porque eu realmente não vou conseguir falar esse nome. Mas a classe foi a classe Tornado. E o outro ouro foi na classe 470, com Marcos Pinto Riso Soares e Eduardo Henrique Penido. Se vocês forem notar, a vela já era uma grande potência brasileira. Na natação, o revezamento 4x200 medley levou o bronze. Os nadadores eram Djan Madruga, Marcos Laborne Mattioli, Ciro Marques Delgado e Jorge Luiz Leite Fernandes. João Carlos de Oliveira, o nosso João do Pulo, também levou mais uma medalha para casa no salto triplo. E a cor da medalha era de bronze. As seleções coletivas do Brasil também tiveram grande destaque. Nesse ano, por exemplo, no basquete tinha o Oscar Schmidt. E no vôlei tinha o Renan Dalzotto, o Bernard e o Bernardinho. E ambas as seleções ficaram em 5º lugar na competição. Mas nessa mesma Olimpíada nós tivemos a primeira participação do vôlei feminino do Brasil. Uma coisa muito legal de se falar é que nos anos 80 a distribuição de verbas para o esporte foi concebida e virou lei. Então a loteria, a partir de 1982, começou a distribuir dinheiro para o COB. Isso acontecia todos os anos, mesmo não sendo ano olímpico, para ter justamente um incentivo ao esporte. E nesse mesmo ano, em 1982, foi criado o Dia Olímpico, que é comemorado todo dia 23 de junho. Nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, o Brasil levou 151 atletas, sendo 129 homens e 22 mulheres. Nesses jogos, nós participamos de 20 modalidades, e foram elas: atletismo, basquete, boxe, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, hipismo classe CCE, hipismo saltos, judô, natação, nado sincronizado, polo aquático, remo, saltos ornamentais, tênis, tiro esportivo, vela e vôlei. Também nesses jogos vieram as primeiras medalhas do futebol e do vôlei masculino. Foram 2 pratas. No futebol, o Brasil perdeu para a França por 2-0 e no vôlei o Brasil perdeu para os Estados Unidos de 3-0. Mas não deixa de ser uma medalha muito importante, apesar de ter uma derrota na final. E ainda nós tivemos 3 medalhas para o judô. Uma de prata para Douglas Vieira no meio pesado e 2 de bronze. Uma com Walter Carmona na categoria meio pesado e a outra medalha de bronze foi com Luiz Olmeira na categoria peso leve. Outra medalha de prata foi na natação com Ricardo Prado na prova dos 400 metros medley. Outra medalha de prata veio com a vela, na categoria Solim, com Daniel Adler, Ronaldo Senft e Torben Grael. E o nosso ouro veio com Joaquim Cruz nos 800 metros rasos. Além da medalha dourada, ele bateu o recorde olímpico com 1 minuto e 43 segundos. Nas Olimpíadas de Seul, em 1978, o Brasil já tinha 19 confederações esportivas afiliadas ao COB e 12 não esportivas que também eram afiliadas. Mas com 170 atletas, sendo 135 homens e 35 mulheres, o Brasil conquistou 6 medalhas. E mais uma vez, o judô brasileiro fez história em uma Olimpíada, conquistando o primeiro ouro. E foi com Aurélio Miguel. Ele venceu o alemão na final. As pratas do Brasil ficaram com o futebol masculino e Joaquim Cruz. 2 das 3 medalhas de bronze foram conquistadas na vela. Lars Grael e Clínio Freitas em uma categoria e Torben Grael e Nelson Falcão em outra categoria. Sim, Lars e Torben Grael são irmãos. Robson Caetano conquistou a sua medalha de bronze correndo os 200 metros no atletismo. Nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, a campanha brasileira não foi muito boa, mas as medalhas conquistadas foram muito importantes, principalmente com o vôlei masculino. Um dos ouros foi com o judô, na categoria peso meio leve, com Rogério Sampaio. E o outro ouro, ele representou o primeiro ouro olímpico em um esporte coletivo brasileiro. E foi com o vôlei masculino, que tinha Tandy, Carlão, Marcelo Negrão, Maurício levantando, Giovanni e Paulão também. E claro, além dos reservas.
E nessa Olimpíada surge um novo nome da natação, Gustavo Borges, que conquista sua prata nos 100 metros livre. Além dos nossos medalhistas olímpicos, não podemos esquecer da primeira participação do basquete feminino em uma Olimpíada, com nomes como Hortência e Paula jogando fino da bola. O esporte, ou modalidade hóquei sobre patins, também teve a sua primeira participação em Jogos Olímpicos em Barcelona e o Brasil estava lá e ficou em 5º lugar. Batemos na trave também com Robson Caetano ficando em 4º lugar nos 400 metros e José Luiz Barbosa nos 800 metros e também no revezamento 4x400 metros masculino. Em Atlanta, 1996, foi a primeira vez que o Brasil chegou a 2 dígitos no quadro geral de medalhas, com 15 medalhas no total, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze. Algumas dessas medalhas foram inéditas, como o ouro no vôlei de praia feminino, e também a primeira medalha olímpica do basquete feminino, que ficou com a prata. Dos 3 ouros, 2 foram para a vela. Nós somos uma potência mundial na vela, não tem para bater. Um para a dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira na prova Star, e no individual para Robert Scheidt na prova Laser. Robert Scheidt, inclusive, é um dos atletas mais consagrados aqui do Brasil. Com toda certeza. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a prata do basquete feminino. Além da Hortência, que todo mundo conhece como a rainha do basquete, tinha a Paula, tinha também a Adriana Santos, a Branca, Leila Sobral, Janete Arcaim, Roseli Gustavo, Marta Sobral, Silvinha Luz, Alessandra Oliveira, Cíntia Tuiuí, meu Deus, e Cláudia Pastor. Bom, gente, a final foi contra os Estados Unidos e a gente perdeu de 111 a 87. Mas isso não tira o brilho e a grande campanha que o Brasil fez nos Jogos. Ganhando do Canadá, Japão, China, Rússia, Itália, Cuba, todos esses times, elas arrebentaram. Ah, eu esqueci de falar a Ucrânia, viu? Também ganhamos da Ucrânia. Realmente só perdemos para os Estados Unidos. E o nosso nadador Gustavo Borges ganhou 2 medalhas olímpicas, uma prata nos 200 metros livres e um bronze nos 100 metros livre. As nossas primeiras e únicas até então campeãs olímpicas no vôlei de praia, Jaque Silva e Sandra Pires, ganharam o ouro em cima de outra dupla brasileira. Adriana Samuel e Mônica Rodrigues ficaram com a prata. Eu devo dizer que foi um pódio muito bonito. O revezamento 4x100 masculino no atletismo levou sua primeira medalha olímpica. O bronze veio com Arnaldo Oliveira, Rodrigo Caetano, Edson Luciano e André Domingos. E o futebol masculino do Brasil ficou com a medalha de bronze nessa Olimpíada. Mas o medalhista de bronze foi Henrique Guimarães, do peso leve, e um outro medalhista de bronze foi o Xuxa, que todo mundo conhece como Fernando Scherrer. Ele foi medalhista de bronze nos 50 metros livre. Na vela, Lars Grael e Kiko Pelicano ganharam o bronze na categoria da prova Tornado. E o nosso vôlei feminino conquistou a primeira medalha olímpica, um bronze. E essas atletas são referências até hoje. E atletas tanto do vôlei, quanto do basquete, quanto do futebol, são referências, nas suas modalidades esportivas. Algumas das atletas que foram medalhistas olímpicas foram Ana Muser, Ida Álvares, Ana Paula Henkel, Leila Barros, Ilma Caldeira, Virna, Márcia Fu, Filó, Ana Flávia, Fernanda Venturini, Fofão e Sandra Suruage. Essa geração é a geração das tretas com as cubanas. Vocês já devem ter ouvido falar. E uma grande e feliz surpresa foi a medalha de bronze para o hipismo por equipes de salto, a prova de hipismo dos cavalos. Essa prova contou com Doda Miranda, André Johan Peter, Luiz Felipe Azevedo e Rodrigo Pessoa. O Rodrigo Pessoa, ele inclusive está indo para sua, acho que 8ª Olimpíada, nas Olimpíadas de Paris agora esse ano. A delegação brasileira desse ano contou com 225 atletas, sendo 159 homens e 66 mulheres, que competiram em 21 modalidades. Nas Olimpíadas de Sydney 2000, na virada do milênio, o Brasil levou 205 atletas, sendo 111 homens e 94 mulheres. Com 27 modalidades, o Brasil trouxe 12 medalhas olímpicas. Essa Olimpíada foi uma Olimpíada de boas surpresas para o Brasil, principalmente em esportes coletivos. O revezamento 4x100 na natação e no atletismo, por exemplo, fizeram história. O revezamento masculino do atletismo teve aquela narração emblemática do Galvão gritando: é prata, 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 prata. Foi prata! O basquete feminino do Brasil ganhou mais uma medalha, só que dessa vez foi de bronze, batendo a Coreia do Sul. E olha só que emoção que foi, porque nas quartas de final a gente ganhou da Rússia por 1 ponto. Foi 68 a 67. Literalmente, o basquete feminino merecia essa medalha de bronze.
E mais um bronze para o esporte coletivo. O vôlei feminino ficou com um bronze depois de bater as meninas dos Estados Unidos por 3-0. Foi basicamente uma revanche das Olimpíadas de 1992, quando os Estados Unidos tirou a medalha de bronze das meninas. A equipe do hipismo, com a modalidade de saltos, ganhou a medalha de prata. E os atletas eram novamente o Dora Miranda, o André Johan Peter, Luiz Felipe Azevedo e Rodrigo Pessoa. Thiago Camilo conquistou a prata no peso leve na categoria de até 73 quilos no judô. Ele perdeu a final para um italiano, Giuseppe Maraloni. Carlos Honorato, também judoca, conquistou também a medalha de prata na categoria peso médio de até 90 quilos. E o nosso grande velejador, será que eu posso falar velejador? Não sei. Mas o nosso grande Robert Scheidt ficou com a prata na categoria laser novamente. E ainda teve mais uma vez Torben Grael e Marcelo Ferreira ficando com o bronze na categoria Star. O vôlei de praia se superou nessa Olimpíada, subindo ao pódio 3 vezes. Essa foi com certeza a melhor ou uma das melhores eras do vôlei de praia brasileiro. Zé Marco e Ricardo Santos ficaram com a medalha de prata nesses jogos. Eles foram superados por uma dupla americana e perderam por 2-0. Adriana Berhar e Shelda também foram superadas na final por uma dupla australiana. E também foi por 2-0. Adriana Samuel e Sandra Pires ficaram com a medalha de bronze, superando uma dupla japonesa por 2-0. Nas Olimpíadas de Atenas, foi muito especial para os brasileiros. O número de atletas ficou quase igualado entre homens e mulheres. De 147 atletas que foram, 125 foram homens e 122 foram mulheres. 26 modalidades foram disputadas pelos nossos atletas. Entre as novas modalidades estavam tênis de mesa, saltos ornamentais, nado sincronizado e o triatlo. Além de tudo isso, foi nessa Olimpíada que o Brasil ganhou mais medalhas de ouro do que de prata e bronze. E também ficou entre os 20 primeiros no quadro geral de medalhas, em 16º. Foi nessa Olimpíada de Atenas que Vanderlei Cordeiro de Lima foi atropelado e derrubado na sua prova enquanto ele estava liderando a prova. E mesmo assim, como todos sabem, ele não desistiu, voltou a correr e ainda ganhou um bronze. E depois disso, para quem não sabe, ele ganhou a maior honraria do esporte mundial, que é a medalha Pierre de Coubertin. E como eu disse para vocês, essa medalha ela é a maior honraria que um atleta pode existir, pode ter. E 2 medalhas de bronze foram para o judô. Leandro Guilheiro, do peso leve, e Flávio Canto, do peso meio médio. Esses bons resultados que o Brasil trouxe nos Jogos de Atenas foi em decorrência nos Jogos Pan-Americanos que ocorreram em 2003. O Brasil levou 467 atletas. Foi uma bela preparação. O futebol feminino conquistou a medalha de prata com Marta, Formiga e companhia. Bom, elas perderam para os Estados Unidos na final. O jogo foi acirrado, mas elas perderam por 2-1. Já no vôlei de praia feminino, Adriana Barrer e Shelda perdem também a final olímpica para uma dupla também dos Estados Unidos. Agora, um campeão olímpico que é muito comemorado é Rodrigo Pessoa. Ele conquistou o ouro olímpico no hipismo, que é na categoria individual, e também ele conquistou esse ouro depois que o irlandês foi pego no doping. Mas infelizmente no dia do pódio, no pódio lá, ele não pôde escutar o hino do nosso país, porque esse cara, ele infelizmente, ele violou e ele só recebeu o ouro dele um tempo depois. Na vela, 2 recordes foram quebrados. Robert Scheidt se igualou a Ademar Ferreira da Silva e se consagrou bicampeão olímpico. O Robert Scheidt ele foi campeão na categoria classe laser. E Torben Grael, que fazia dupla na época com Marcelo Ferreiras, se tornou recordista de medalhas, que foram 5. E também recordista de participações olímpicas, que foram 6. Naquela época, o Torben Grael se tornou o iatista com maior medalhas do mundo. Nas Olimpíadas de Atenas, os jogadores de vôlei de praia e vôlei de quadra mostraram seu valor e também mostraram por que eram os favoritos. Tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra, nós fomos campeões olímpicos. Eles foram campeões olímpicos, mas nós também, né? Ricardo Santos e Emanuel Remo foram campeões olímpicos em cima de uma dupla de espanhóis. E depois de um jejum de 12 anos, o vôlei de quadra brasileiro conquistou a sua 2ª medalha de ouro, se tornando bicampeão olímpico. Tudo isso em cima da Itália e foram 3-0. Dando um spoiler, isso aconteceu também na Rio 2016. 3-0 em cima da Itália. Em Pequim 2008, veio muitas vitórias femininas. Para começar, a gente vai falar da Mauro Image. Ela foi a primeira mulher da história no esporte brasileiro a conquistar uma medalha
uma medalha olímpica e um ouro olímpico também no esporte individual, que só ela compete, não é um esporte coletivo. E além disso, o vôlei de quadra feminino ganhou seu primeiro ouro e tirou aquele estigma de amarelonas. Nessa Olimpíada, a gente bateu o recorde de modalidades sendo disputadas também. Uma das novas que a gente disputou foi ciclismo de estrada, ciclismo mountain bike, handebol, remo e tiro com arco. As 3 medalhas de ouro que foram conquistadas em Pequim foram inéditas, porque uma foi com a Mal Remage, que eu já expliquei para vocês, a outra foi com o vôlei feminino do Brasil, que eu também já expliquei, e a outra foi com o César Cielo. Ele foi o primeiro nadador brasileiro, entre homens e mulheres, a conquistar um ouro olímpico. Além do ouro olímpico, ele conquistou a medalha de bronze. O ouro olímpico ele conquistou na prova dos 50 metros livres. E foi, assim, emocionantíssimo. Ele quebrou o recorde mundial e olímpico, se eu não estou enganada. E a medalha de bronze ele conquistou nos 100 metros livres. O vôlei de quadra masculino ficou com a prata, chegando à final como chegaram em Atenas 2004, mas dessa vez eles ficaram com a medalha de prata, perdendo para os Estados Unidos por 3-1. Robert Chart fez dupla com Bruno Prada e ficaram com a medalha de prata na classe Star. Mais uma medalha de prata foi para a dupla do vôlei de praia. Márcio Araújo e Fábio Luiz ficaram com a prata, perdendo para uma dupla americana. Mas o pódio teve mais uma dupla brasileira, ficando com o bronze, que foi o Ricardo Prado e Manuel Rego. O futebol feminino ficou com a prata mais uma vez e mais uma vez perdendo para os Estados Unidos numa final olímpica. A equipe, a seleção dos Estados Unidos, elas são uma grande potência no futebol feminino, então realmente é muito difícil bater elas, tanto em Olimpíadas, quanto em Copa do Mundo, ou em qualquer outra competição que elas se propõem participar. Realmente é muito difícil. Então, assim, uma prata não quer dizer que jogou mal alguma coisa, realmente os Estados Unidos é muito forte. E o judô brasileiro voltou da China com 3 bronzes. Para variar, aí o judô fazendo história mais uma vez. Thiago Camilo, do meio médio, pegou o bronze, Leandro Quilheiro, do peso leve até 73 quilos, e uma medalha inédita feminina. Kathleen Quadros, do peso leve até 57 quilos, foi a primeira mulher judoca a ganhar uma medalha olímpica. E Kathleen Quadros não representou só o judô, ela foi a primeira mulher medalhista olímpica em esportes individuais. Ela foi a primeira mulher medalhista olímpica e a Mal Remage foi a primeira mulher brasileira campeã olímpica em esportes individuais. Mulheres no poder. E as primeiras brasileiras a conquistarem uma medalha olímpica na vela foram Fernanda Oliveira e Isabel Schwamm. Elas ficaram com o bronze na classe 470. O futebol masculino do Brasil perdeu a semifinal olímpica para a Argentina por 3-0, mas a conquista do bronze veio e eles ganharam da Bélgica por 3-0. A primeira medalhista no taekwondo foi Natália Flavigna. Ela ganhou o bronze na categoria até 67 quilos, um feito histórico para o taekwondo do Brasil. Agora nós vamos falar sobre as 2 medalhas de bronze no revezamento 4x100 no atletismo. Por que 2 medalhas? Porque tanto no feminino quanto no masculino a gente arrasou. Resumindo tudo. Mas olha que história triste. Vamos começar pelo feminino. Nas Olimpíadas de 2008, elas ficaram em 4º lugar, não ganhando medalha. Só que o Comitê Olímpico Russo teve aquele escândalo de doping, como eu já expliquei no vídeo da Rússia, né? E aí, depois de muitos anos, em 2016, isso foi descoberto, e depois de vários anos, as meninas do nosso Brasil ganharam a sua medalha de bronze. Mas elas perderam de subir ao pódio, perderam de ver a bandeira do Brasil subindo, então, né, é complicado, isso é muito feio. No atletismo, o Brasil sempre foi muito bom, então espero que continue essa leva de atletas ao atletismo arrasando sempre. Agora vamos falar de Londres 2012. Em Londres 2012, foi montado pela primeira vez uma estrutura feita pelo COB na cidade sede. Isso acontece até hoje. Lá em Paris, agora, faltando poucos dias para as Olimpíadas, essa estrutura ela já está sendo feita, na verdade ela já está feita para os atletas do Brasil. Então, dependendo do seu gosto por comida, por exemplo, vai ter lá como se fosse um refeitório. É um refeitório cheinho, só para atletas do Brasil, com comida brasileira. Tem gente que gosta muito de um feijão e um arroz, né? Também com nutricionistas que são especializados em cada atleta. Às vezes, né, você quer uma coisa, quer outra, precisa muito, principalmente na questão, por exemplo, de atletas que lutam, né? Porque tem a categoria peso leve, peso médio, peso pesado. Então, eles precisam de um acompanhamento nutricional específico. Além do mais, você ter ali
um vínculo com pessoas que são do seu país, é bem legal, né? Então, o centro de treinamento em 2012 foi no Crystal Palace. Ele era de uso exclusivo do time Brasil. Também teve um período chamado de aclimação, para 16 modalidades em 20 cidades diferentes da Europa. A delegação do Brasil contou com 159 atletas, 136 homens e 123 mulheres. E foram disputadas 32 modalidades. Com medalhas inéditas em algumas modalidades, o Brasil fez história com Arthur Zanetti ganhando o primeiro ouro olímpico na ginástica artística, nas argolas, e também dentre homens e mulheres. O primeiro ouro olímpico no judô feminino veio com Sara Menezes na categoria peso ligeiro de até 48 quilos. Ela ganhou todas as lutas. Ai, é tão legal de falar isso, cara, é muito bom. E mais uma medalha de ouro foi conquistada pelo vôlei feminino do Brasil. As meninas se tornaram bicampeões olímpicas. A campanha das meninas começou mal. Na verdade, elas quase foram desclassificadas das Olimpíadas. Mas aí, depois que passaram para as quartas de final, com a pior campanha, elas pegaram a Rússia. Quando elas pegaram a Rússia, esse jogo é conhecido até hoje como um dos melhores jogos de voleibol do mundo, de todos os tempos. Se você pega para assistir, você não vê a bola caindo. A bola era muito difícil de cair. E foi um total de 5 sets. O que marcou mais esse jogo foi que a Rússia ela teve a oportunidade de fechar o jogo 6 vezes. Mas a Dani Lins, que é a levantadora, ela deu 5 bolas para Sheila. A Sheila realmente derrubou todas no chão e uma para Thaisa. E assim, quem fechou o jogo mesmo foi a Fabiana, a nossa central maravilhosa. Bom, a semifinal foi contra o Japão, a gente passou tranquilo, entre muitas aspas, né? E a final foi contra os Estados Unidos, repetindo a final de Pequim 2008, há 4 anos atrás. A gente ganhou delas também de 3-1, como foi em Pequim 2008. E depois elas ganharam de nós, né? Spoiler de Tóquio aí. No futebol masculino e no vôlei masculino de quadra, a gente perdeu as finais. O futebol masculino perdeu para o México a final e o vôlei masculino perdeu para a Rússia. Isso, perdeu para a Rússia a final. Uma medalha de prata é muito reconhecida por ser da natação e o cara que ganhou essa medalha ficou simplesmente na frente de Michael Phelps. O nome dele é Thiago Pereira e ele ficou com a medalha de prata nos 400 metros medley, na frente do Michael Phelps. Pra mim isso já é uma vitória. Imagina você ficar na frente do Michael Phelps. O vôlei de praia masculino também sentiu o gosto amargo da derrota numa final. A dupla Emanuel Rego, que a gente conhece muito bem já, e Alisson Cerutti, o Mamute, ficaram com a prata. Eles eram cotados como os favoritos, mas a dupla alemã chegou ali e amassou. Inclusive, eu assisti esse jogo e foi engraçado, porque foi pro set de desempate, que no vôlei de praia são 3 sets, né? Pra ir pro set de desempate são 3 sets. E eu lembro que o Emanuel colocava assim a mão e falava, olha aqui, foi pra fora, mas enfim, né? Tinha sido pra dentro e é isso, não tinha desafio, então eles tentavam ganhar ali no argumento, né? Mas medalha de prata também é minha medalha olímpica. Mais um feito histórico nessa Olimpíada foi para Adriana Araújo. Ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica no boxe. Ela ganhou essa medalha olímpica no peso leve. E mais um medalhista de bronze no boxe foi Yamaguchi Falcão, que ganhou a medalha de bronze na categoria meio pesado até 81 quilos. Para título de curiosidade de vocês, tanto a Adriana quanto o Yamaguchi perderam a semifinal para russos. E mais 3 medalhas foram conquistadas no judô. Rafael Silva, o nosso baby, que compete na categoria peso pesado, ganhou sua medalha de bronze. Felipe Catadai, do peso ligeiro, também ficou com bronze. E Mayra Guiar, da categoria meio pesado, conquista sua primeira medalha de bronze. César Cielo leva sua medalha de bronze na categoria 50 metros livres. Ele não conseguiu bater o seu próprio recorde. Isso é engraçado, né? E na vela nós não poderíamos sair sem medalha, não é mesmo? Novamente, a dupla Robert Scheidt e Bruno Prada ganharam o seu bronze na categoria Star. E uma medalha de bronze que foi muito significativa foi para Adriana Felisberta e Larissa França, porque desde Atenas 2004, nenhuma dupla feminina do vôlei de praia conseguiu participar de uns Jogos Olímpicos, que levaram o bronze para casa, ganhando da China de 2-1. Mais uma medalha muito legal para o Brasil foi com Yane Marques. Ela foi a primeira atleta da América Latina a conquistar uma medalha olímpica no pentátulo. No caso, é pentátulo moderno, não só pentátulo. Pentátulo.
Essa modalidade esportiva, ela é muito difícil, ela é muito antiga e muito difícil. Por isso que é difícil você ver algum atleta latino-americano ganhando alguma medalha. Tanto que só foi ela, foi a Yane Marques que ganhou. Por exemplo, além do pentatlo moderno, tem 5 modalidades inclusas dentro do pentatlo. Para título de curiosidade de vocês, as mulheres começaram a competir nessa modalidade em Sydney 2000. Agora falando das Olimpíadas da Rio 2016. Como não lembrar da Rio 2016? Foi uma das Olimpíadas mais especiais para qualquer brasileiro que pôde assistir, que gosta de esporte, não é mesmo? O COB, como eu já falei para vocês, é o Comitê Olímpico Brasileiro, ele fez uma preparação especial para os atletas brasileiros e também tudo isso aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de 2015, então teve uma preparação antes que foi bem legal. O time Brasil conquistou 141 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, não na Rio 2016. Então foram 42 ouros, 39 pratas e 60 bronzes. E nós ficamos em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Isso não acontecia fazia muitos anos, a gente sempre ficava atrás dos Estados Unidos, Canadá e Cuba também. Na Rio 2016, o Brasil contou com o maior número de atletas da história do país. E esse recorde não foi batido nem em Tóquio e nem foi batido agora nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao todo, foram 465 atletas, 256 homens e 209 mulheres, com participação em 41 modalidades. Dentre as novas modalidades que a gente participou foi o badminton, a ginástica de trampolim, o golfe, hóquei sobre a grama e rugby. Bom, a melhor campanha do Brasil até então foi na Rio 2016, a gente saiu com 19 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. E foi nessa Olimpíada, depois de muitas Olimpíadas passadas, o Brasil voltou a ganhar uma medalha no tiro esportivo, a prata com Felipe Hu. E assim, eu não sei se vocês lembram, né, se vocês assistiram, mas foi, eu acho que, se não me engano, foi no primeiro dia de competição. Então, assim, foi muito especial, foi empolgante demais. O Felipe Hu, ele fez parte do projeto Vivência Olímpica em 2012. Então, na Rio 2016, ele já tinha uma vivência olímpica por conta de Londres 2012, né? Isso aconteceu também com o Ricardo Lucarelli, o nosso jogador de vôlei de 4. Agora, uma medalha também que foi muito comemorada, eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti, foi de Thiago Braz. O cara simplesmente colocou na mesa e falou: aqui eu vou ser campeão olímpico, e ele foi. Simplesmente ele ganhou do então atual campeão olímpico, né, o Lavillenie. Ele passou um recorde. Thiago Braz foi lá na mesa e falou: eu quero 6,3 metros. Ele conseguiu, passou os 6,3 metros. Quando o Lavillenie foi passar, ele derrubou o arco que tinha, né, que é a vara que fica para segurar, a vara que tinha para ele passar. Aí se consagrou campeão olímpico. A dupla de vela, Martina Grael e Carrena Cunge, também fizeram história, ganhando um ouro olímpico na vela. E esse foi o primeiro ouro olímpico feminino na vela do Brasil. Isaquia Queiroz levou para casa 3 medalhas olímpicas na Rio 2016, mas ele ainda não tinha conseguido ouro. Spoiler, o ouro veio em Tóquio 2020. Isaquias Queiroz era uma grande promessa que virou realidade na canoagem na Rio 2016. Ele conquistou 3 medalhas olímpicas em casa. Além disso, Isaquias Queiroz e Erlon Souza, que fez dupla com ele numa das corridas, né, uma das remadas, fez história, porque eles foram os primeiros atletas brasileiros a conseguir medalhas olímpicas na canoagem. Na classe C2 1000 metros, Isaquias Queiroz e Erlon Souza ganharam a prata. O Isaquias também ficou com a prata no individual na classe C1 200 metros. Na classe C1 200 metros, no individual, o Isaquias ficou com o bronze. Mais uma medalha de ouro inédita que eu assisti foi no boxe com Robson Conceição, do peso leve até 60 quilos. Foi num dia de semana, por volta das 19 horas da noite, Robson Conceição bateu no francês e ganhou. E ele ganhou por decisão unânime dos juízes. Rafaela Silva, que compete na categoria peso leve até 57 quilos, também ganhou um ouro para o judô. No meio da semana, numa tarde de quarta-feira, a Rafaela Silva fez um golpe. Apenas um golpe, e ela foi campeã olímpica com esse golpe. O golpe se chama Sumi Otoshi, mas ele é pontuado como um vazare. O vôlei de quadra masculino mostrou essa hegemonia, chegando à quarta final olímpica seguida, mas dessa vez ele foi campeão em cima da Itália. E a dupla brasileira masculina de vôlei de praia também bateu a dupla italiana e foram campeões olímpicos.
A seleção de quadra contava com Bruninho, Ricardo Lucarelli, Lucão e Serginho, que saiu da aposentadoria só para jogar a sua última Olimpíada em casa, venceram a Itália por 3-0. Já a dupla do Brasil contava com o Alisson Mamute e Bruno Schmidt, que é sobrinho do Oscar Schmidt. E finalmente o ouro do futebol masculino chegou. E batendo a Alemanha, que 2 anos atrás a gente tinha aquele karma do 7-1, né? Mas dessa vez o Brasil conquistou o ouro e foi na disputa de pênalti. O goleiro Everton, que na época era, né, da seleção, ele pegou o pênalti de um dos jogadores da Alemanha mais importantes. No vôlei de praia feminino, a dupla brasileira Bárbara Seixas e Agatha Rippel ficaram com a prata. Elas foram para a final, mas perderam para a dupla alemã. Na ginástica artística também foi feito história. Diego Hipólito, depois de cair de cara e de bunda em 2 Olimpíadas, conquistou a sua tão sonhada medalha olímpica. Arthur Nori também conquistou uma medalha olímpica na Rio 2016, ficando com a bronze no solo. E Diego Hipólito ficou com a prata no solo. Arthur Zanetti também conseguiu uma medalha olímpica na Rio 2016, ficando com a prata nas argolas. Teve mais do que só uma medalha olímpica no judô do Brasil, né? Rafael Silva, o baby do Brasil, também ganhou mais uma medalha de bronze na Rio 2016 e Mayra Aguiar também ganhou a sua 2ª medalha de bronze. E a primeira medalha de taekwondo entre os homens veio com Maicon Andrade na categoria meio pesado até 80 quilos. Poucas pessoas lembram do feito que o Maicon fez porque ele ganhou essa medalha logo depois que o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico. Mas isso não apaga a conquista dele. E para fechar esse quadro lindo de medalhas do Brasil, não podia faltar em águas, né, na natação. Poliana Kimoto ganhou bronze nas águas abertas. Ela nadou um total de 1 hora, 56 minutos e 51 segundos e 40 centésimos. Além disso, Poliana entrou para a história, sendo a primeira mulher medalhista olímpica na natação. Podemos dizer que fizemos bonito na Rio 2016, tanto atletas quanto o público, quanto os voluntários que foram trabalhar, né? Tanto voluntários que foram trabalhar lá. Então, é de um orgulho muito grande. Hoje, como está as arenas? Como está o Parque Olímpico lá no Rio de Janeiro? Bom, gente, as notícias não são muito boas. Tem alguns vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso. Simplesmente, as arenas estão abandonadas. Geralmente, o que acontece? Um país, uma cidade, um governo, ele quer fazer uma Olimpíada em certa cidade, né, no seu país, para trazer um incentivo ao esporte, né, incentivo à saúde, como já aconteceu em vários países que eu trouxe como potências olímpicas, né, para isso, para trazer incentivo ao esporte, incentivo à saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas e não deixar jogado. E eu, na verdade, eu não fico muito triste, eu fico revoltada com toda a situação que foi feito, sabe, uma palhaçada completa, assim, porque os governantes deveriam cuidar do Parque Olímpico, não deixar simplesmente só que o Rock in Rio lá. Em Tóquio 2020, foi a melhor performance dos brasileiros em uma Olimpíada. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes, totalizando 21 medalhas e o 12º lugar no quadro geral de medalhas. E olha que legal! 42,3% das medalhas olímpicas foram conquistadas por mulheres. Rebeca Andrade conquistou o primeiro ouro da ginástica artística feminina no salto, entrando para a história da ginástica artística. E ela ainda conquistou uma prata no individual geral feminino. Ela entrou para a história, basicamente isso. Teve o bicampeonato olímpico da Martine Grael e da Carreira Kunde na vela e também, finalmente, o ouro olímpico da Ana Marcela nadando nas águas abertas de Tóquio. A Ana Marcela, ela tinha sido campeã em 2010, 2014, 2015, 2018 e 2019. Ela é considerada uma das grandes, se não a maior atleta de águas abertas do mundo. Beatriz Ferreira foi vice-campeã olímpica no boxe na categoria peso leve até 60 quilos. Raíssa Leal, a nossa fadinha, que a gente conhece muito bem, foi também vice-campeã olímpica e a primeira brasileira mulher a ganhar uma medalha olímpica no skate, porque também era a primeira vez que o skate estava sendo inserido na Olimpíada, e também a atleta brasileira mais jovem da história de uma Olimpíada. A seleção brasileira de vôlei feminino também ficou com a prata, perdendo a final para os Estados Unidos. Foi um ciclo olímpico que poucas pessoas acreditavam nas meninas do Brasil, mas elas chegaram lá, ganharam todos os jogos e só perderam a final. Mayra Aguiar, a nossa judoca do meio pesado, já medalhista olímpica em Londres 2012 e Rio 2016, foi mais uma vez medalhista olímpica de bronze em Tóquio 2020.
Ela se igualou a Fofão, jogadora de vôlei, que tem 3 medalhas olímpicas em 3 Olimpíadas diferentes. As atletas são as únicas com esse feito. Luiz Stefani e Laura Pigossi entraram para a história, ganhando a primeira medalha olímpica no tênis também. Nem Guga tinha conseguido. Elas foram lá e também foi muito interessante porque elas souberam que elas iam participar dos Jogos Olímpicos alguns dias antes, viajaram e o tema delas era Ouremos. O bronze veio depois de uma disputa acirradíssima pelo bronze com uma dupla russa. Agora me diz você se as mulheres não merecem mais reconhecimento. Simplesmente elas foram demais, elas arrasaram. Mas outros craques brilharam em Tóquio 2020, com boxe, futebol, canoagem, o surf e muito mais. Herbert Conceição ganhou a sua primeira medalha olímpica e logo a de ouro, nocauteando seu adversário. Ele nocauteou o seu adversário no terceiro round e ele estava perdendo no primeiro e no segundo round pro adversário dele. Aí ele foi lá e decidiu nocautear de uma vez. O Herbert, ele é muito conhecido por aquela frase depois que ele ganhou o ouro, falando, eu mereço pra... O Isaquias Queiroz estava em busca do seu ouro e ele conseguiu em Tóquio 2020. Isaquias foi campeão olímpico na categoria C1 1000 metros com o tempo de 4 minutos, 4 segundos e 408 centésimos. E o futebol masculino foi bicampeão olímpico batendo a Espanha por 2-1. Alguns jogadores que estavam no time eram Richarlison, Antony, Breno, Guilherme Arana, entre outros. Ítalo Ferreira foi o primeiro homem a ganhar uma medalha olímpica e foi o primeiro homem a ser campeão olímpico. A modalidade olímpica foi inclusa em Tóquio, e ele fez 15,14 pontos na final. Já outros 2 medalhistas olímpicos são medalhistas olímpicos com esportes que foram inseridos em Tóquio, o skate. Pedro Barros foi medalhista de prata no skate park e Kelvin Hofer também foi medalhista de prata, só que no skate street, como a fadinha. Thiago Braz, o nosso então campeão olímpico, foi medalhista de bronze em Tóquio 2020. Alisson dos Santos, o Pio, foi medalhista de bronze em Tóquio 2020, correndo os 400 metros com barreira. E mais uma medalha de bronze foi para o boxe brasileiro. Abner Teixeira, da categoria peso pesado até 91 quilos, ganhou seu bronze. A gente não pode negar que o boxe saiu muito bem dessa Olimpíada, foram 3 medalhas. E para completar as medalhas do judô, Daniel Cargin, da categoria de até 66 quilos, ganhou sua medalha de bronze disputando a medalha com um israelense. E depois de um longo jejum, desde Londres 2012, o Brasil não ganhava uma medalha na natação na piscina, desde César Cielo e Thiago Pereira. Bruno Fratos ganhou a sua medalha de bronze nos 50 metros livres e Fernando Scheffer nos 200 metros livres. Agora só falta a natação feminina de piscinas arrasarem. E você? Aonde você estava nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021? Conta aí pra gente nos comentários. E agora vamos esperar as Olimpíadas de Paris 2024 pra gente torcer muito pros nossos atletas. Agora vamos torcer muito pros nossos atletas em Paris 2024. Eu tenho certeza que eles vão arrasar. Para você que está perdido com alguns horários dos jogos, como que vai acontecer, qual vai ser a dinâmica, se liga no meu Instagram, porque todos os dias eu vou estar passando os horários dos jogos, de todos os jogos de todos os dias, e também o resultado deles. Então, se você quiser saber, se você quiser ficar a par de toda a situação, vai lá. Se liga lá, que lá a informação não vai parar. Aqui vão ter alguns vídeos especiais sobre os Jogos Olímpicos, mas principalmente falando do Brasil, Depois vai vir muito mais novidade por aí, tá? Tchau! Aqui a informação não para.